Fala, visionários! Beleza? Thiago Lima do canal Pega a Visão Fla. A base resolveu. Sampaoli foi ousado. Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso canal Pega a Visão Fla. É isso aí, rapaziada, noite importantíssima para o rubro-negro carioca que venceu o Racing por essa partida de 2-1. O jogo foi importantíssimo para as pretensões de classificação aí, basicamente agora o time do rubro-negro se classifica na competição, né? E, rapaziada, vou tirar aqui para vocês um corte de vídeo do programa Canelada, né, da galera da Jovem Pan, e aqui eles vão fazer os elogios, né, as considerações deles com relação à partida, né. O programa aí tá bem legal, esse corte aí bem legal com relação às análises aí da imprensa com relação ao time do Sampaoli, beleza? Não sai do vídeo não, fica até o final para que vocês possam também ter as suas análises com relação a esse jogo. Falou, rapaziada? Então vou ficando por aqui, mais uma vez aí, um forte abraço a todos vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e se inscrever que é de graça, para que a gente possa receber novos visionários aqui no nosso canal. Beleza, rapaziada? Então vou ficando aqui. Um forte abraço a todos vocês. Acompanhe o vídeo até o final, não sai não, que tá bem legal. Valeu? Um forte abraço e pega a visão, Fla! Boa noite, tá começando o Canelada aqui na Jovem Pan. Ufa, hein? O Flamengo bateu o Racing no Maraca, agora se aproxima do time argentino na tabela de classificação aí da fase de grupos. É o Flamengo do Jorge Sampaoli. Hoje os garotos foram às redes, Wesley e depois Vitor Hugo, jogo que não foi fácil. Racing fechadinho, o Flamengo com problemas na criação. Mas tá aí, vitória do Flamengo no Maracanã, vitória importante. Alô, Flávio Prado, muito boa noite pra você. Flamengo que sofreu um pouquinho, levou o gol de empate do Racing, mas no segundo tempo, Vitor Hugo entrou no jogo, marcou o gol da vitória do Mengão. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Realmente o Flamengo sofreu bastante, né? A impressão que dava é que nem conseguiria sair do empate, que também não seria uma tragédia em termos de tabela, né? Provavelmente, mesmo com a vitória, o Flamengo será o segundo colocado do grupo. O Racing joga com o Nublense em Buenos Aires no próximo dia 28, então a possibilidade dele conseguir a classificação em primeiro lugar é muito grande. De qualquer forma, sempre vão ganhar, é importante ganhar. E, de novo, o garoto Wesley, né? Que eu gosto muito, tenho destacado há alguns tempos já, que gosto muito desse jogador na lateral direita, jogador de extrema habilidade. Ele foi ganhando moral. O Zé Manuel até no final da narração, já mais pra fase final do jogo, disse, o garoto tá com moral, tá chutando, tá finalizando, é isso que ele precisa. Ele é muito bom jogador. O Flamengo ainda não é tudo que a gente possa imaginar que seja. O Flamengo pode crescer, pode evoluir. Ganhar do Racing não é fácil, não é uma tarefa simples, mas era importante, era fundamental a vitória, ela veio, não deve mudar nada, repito, em termos de tabela. O Racing deve ser primeiro, Flamengo segundo, que vai criar uma situação complicada para todo mundo que for primeiro na próxima fase, que pegar o Flamengo não é cômodo para ninguém, e obviamente também o Flamengo fica com a possibilidade de pegar um adversário bem forte na segunda parte da Libertadores. Mas isso é lá para frente. Hoje fez a parte dele, mesmo sofrendo, ganhou do Racing, eu diria que merecidamente. O Flamengo, para ser o primeiro do grupo, precisa vencer o Alcas por mais de um gol de diferença e ainda torcer pelo empate do Racing contra o Nublense na Argentina. É o que o Flamengo precisa para terminar a fase de grupos na liderança no pote 1. Fábio Piperno, muito boa noite para você. O que falar dessa atuação do Flamengo? Não foi fácil. Flamengo contra um Racing fechadinho no Maracanã, ainda assim 2-1 pro Mengão, Piperno. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. De fato, foi um jogo em que o Flamengo teve que, sobretudo, competir bastante. Jogou contra um time organizado, um time que tem lá alguns jogadores de boa qualidade, tem também os Jonathan Gomes da vida, ok? Mas foi mais um jogo em que a gente viu um Flamengo ser modificado bastante durante o jogo. Isso é importante, mostra que o técnico tem repertório, treinou coisas diferentes. Então ele mudou, por exemplo, o posicionamento do Gerson. Hoje, novamente utilizou o Wesley de uma forma muito agressiva. O Flávio tem toda razão, esse jogador está crescendo bastante e eu acho que não é à toa, não é mera coincidência o fato dos dois meninos, o Wesley e Vitor Hugo, terem decidido o jogo do Flamengo. São dois jogadores de qualidade. O Wesley, ele ainda peca por ser um pouco mais afobado. O jogador que está entrando agora e tal, às vezes ele é afoito, mas ele é muito útil. E ele, além de ser rápido, de um jogador de boa técnica, ele é muito corajoso. Ele não tem medo de partir para cima, de errar, eventualmente fazer uma jogada um pouquinho menos convencional aí e tal. Mas ele é muito útil e o Flamengo tem sabido utilizá-lo.
José Manuel de Barros soltou a voz aqui na Jovem Pan, narrou brilhantemente esse jogo. Vitória do Flamengo, Zé, 2-1 pra cima do Racing, mas foi na emoção, hein? Foi no segundo tempo, já na reta final da partida, Vitor Hugo, 2-1 pro Flamengo, José Manuel. Não foi nada fácil o jogo. O Flamengo encontrou muitas dificuldades para bater o Racing, que correu demais, que marcou demais, que tentou anular as principais peças do Flamengo. O Flamengo começou o jogo indo para cima, depois o Racing achou um jeito de anular os principais jogadores de criação do Flamengo, né? O Flamengo, a partir de um certo momento, conseguiu achar algumas jogadas no ataque, especialmente com o seu principal atacante, que é o Wesley. O Wesley se transformou na principal válvula de escape para o Flamengo, na velocidade, e foi dele o gol numa belíssima jogada ali, num escanteio para o Racing, que ao invés de cruzarem para a área, acho que foi o Matias Rojas, cruzou, bateu lá no meu campo pro Gomes. E aí o Gomes errou umas 2 vezes. O Everton Ribeiro, quando pegou a bola, armou o contra-ataque, foi puxado, agarrado, não caiu, seguiu no jogo, né? E aí participaram da jogada Arrascaeta, né? Que tem muita categoria. Gerson, o cruzamento do Gerson foi uma percepção, né? Extraordinária, que ele bateu para trás pro Wesley. Qualquer outra jogada que ele fizesse, qualquer lugar que ele cruzasse, não ia sair o gol. Mas foi corretíssimo o cruzamento do Gerson pro gol do garoto Wesley, que praticamente foi um parceiro de ataque do Pedro, que por sinal participou pouco do jogo. O Pedro ali entre os zagueiros do Racing, né? Volta do segundo tempo, o Racing já saiu marcando, e aí as dificuldades do Flamengo foram maiores. Por quê? Porque o Arrascaeta já não tinha aparentemente condição física. A minha dúvida, o que é? Esse Racing que tá jogando, tá marcando demais e não deixa ele jogar, ou as condições físicas do Arrascaeta para 2 tempos não são as melhores, né? E assim, aí o Arrascaeta inclusive foi substituído. Me parece que era condição física mesmo, né? Everton Ribeiro também perdeu fôlego. Foi um problema do Flamengo, essa questão de fôlego. Mas aí o Sampaoli acertadamente começou a colocar os garotos, né? Colocou o Vitor Hugo, colocou o Matheus França, né? E deu certo. Eu acho que em cima dessas mudanças aí o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol. É porque ganhou, mas vou falar, se tivesse empatado, se o resultado fosse diferente, eu acho que muita gente já está cornetando agora o Sampaoli porque tirou a Arrascaeta. Tudo bem, questão física, a gente entende, já não parecia estar 100% no jogo, mas o Flamengo precisava da vitória, né? Tinha que vencer o Racing, Libertadores da América, para mim é a principal competição, não tem jeito. Já o Pilhado vai entrar com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan para analisar essa vitória do Flamengo, mas Flávio, tá aí, garoto Wesley com a confiança lá em cima, algo que, por exemplo, tá faltando pro Pedro. Pedro não tá bem, não tá legal, confiança não tá em dia pro centroavante rubro-negro, mas o Wesley hoje, boa apresentação desse jovem jogador e atacando o Racing com muita desenvoltura, chegando lá no fundo. Boa partida do Wesley, hein, Bruno Prado? Flávio Prado, hein? Estaria, né? Ih, tô ficando maluco já, hein? Tô aqui ao vivo desde o bate-pronto. Valeu, Pedrinho, sem problema. O Wesley, ele é um jogador de uma habilidade, ele tem uma técnica muito boa. E claro, ele é jovem, né? Então de vez em quando se afoba, ele entra errado. Mas ele pega um técnico com a experiência do São Paulo, ele pode crescer muito. Mas ele tem, repara a matada de bola dele, vem aquelas bolas tortas, ele é aquele cara que domina a bola com muita facilidade. Ou seja, ele tecnicamente é um jogador muito bom. Agora, só precisa tirar aquela volúpia do garoto, entrar na hora certa, entender o jogo, né? É aquilo que se fala se fala muito na Europa, né? Que o jogador brasileiro, ele é capaz de driblar 9 jogadores dentro de uma cabine telefônica. Só que depois eles não acham a porta da saída da cabine, né? E é realmente isso que pega na habilidade do jogador brasileiro. Então, um jogador muito habilidoso, e o Wesley é um jogador de técnica, né? Ele é uma técnica apurada. Se ele for bem trabalhado, ele vai ser muito útil ao Flamengo. Alguém falou aí, né? O Zé, eu acho, que ele foi um outro atacante do time. Ele foi um atacante. Né? Ele chega muito bem, ele tem muita visão de jogo. Agora, não cobrem dele marcação também. Ele é um jogador para avançar, ele é um jogador de reforço ofensivo, e aí o Flamengo vai ter que achar soluções para fazer uma cobertura para ele por lá. Acho que vale a pena fazer esse tipo de investimento. Aliás, o Rodinei também era o mesmo caso, né? Ele ia muito e o Flamengo tinha que se virar na marcação lá atrás. Mas dá para fazer uma adaptação boa, o time cresceu, o Pulgar voltou a jogar uma boa partida, né? O jogador que estava desacreditado. E aí o Flamengo conseguiu o resultado que precisava conseguir. Podia jogar mais? Podia. Tem que crescer mais? Tudo isso é verdade. Mas fez o que tinha que fazer. Eu diria que tá classificado, praticamente classificado. O Sampaoli, né, Flávio e Pedro, quando perguntado sobre contratações, e citaram a lateral direita, né, que era a corrente geral ali dos jornalistas que cobrem o Flamengo, que uma necessidade era a lateral direita, porque tinha o Wesley, um garoto começando ali, e o uruguaio lá, o Varela, né, e não joga, consegue quando jogar, entra né, no campo, tem ficado muito machucado também. Sampaoli falou, lateral não preciso, não tem urgência, porque eu confio muito no Wesley. Ele disse isso, textualmente. Ele falou que confiava também no Varela, né? Mas ele citou o garoto Wesley, disse que realmente ele agrada. Ele gosta do Wesley na lateral direita, disse que lateral ele não precisa, não é urgente contratar lateral direito. O Piperno, e bem lembrado pelo Flávio, hein? O segundo gol do Flamengo nasce de uma iniciativa do Eric Pulgar, né? Porque ele faz a tabela com o Everton Cebolinha, no que vai receber na área, a bola sobra para o Vitor Hugo. O Pulgar,
que é um jogador também de marcação, mas que vem chegando na frente, vem sendo decisivo para esse Flamengo. E o Wesley. O Wesley hoje fez uma boa partida na lateral direita. Muitas vezes a gente comenta aqui na Jovem Pan, o Wesley ele desce pelo corredor, deixa muito espaço e tal. É um problema a ser corrigido aí pelo Sampaoli. Mas hoje gostei da partida do Wesley, Piperno. Partida muito boa, sim. É exatamente isso que o Zé falou. Ele foi o principal atacante do Flamengo. E aí era um cenário em que o time adversário, obviamente, conhece bem o Arrascaeta. Vai encurtar os espaços dele, assim como fez com o Everton Ribeiro, que demorou um pouquinho para buscar onde ele poderia se movimentar melhor. Conseguiu isso no primeiro tempo, jogou um primeiro tempo de bom nível. Mas com isso aí, ele também tem deixado de ser aquele Everton Ribeiro velho conhecido de ocupar bem o lado direito do ataque. Ele é um jogador que agora faz uma movimentação mais central. Então é por isso também que abre um espaço para o garoto Wesley avançar bastante. E o Wesley está jogando cada vez melhor, cada vez com mais confiança. Da mesma forma que o Flamengo é um time mais ou menos bem resolvido lá pelo outro lado. O problema todo é que qualquer adversário aqui na América do Sul, quando jogar contra o Flamengo e for dirigido de forma competente, ele vai tentar encaixotar os dois meias e o Gerson, que está jogando mais à frente, como um meia. E vai tentar explorar as costas do Wesley e também do Ayrton Lucas. Então, esses vão ser dilemas aí que o Sampaoli vai ter que ir, enfim, buscando soluções o tempo todo. Agora, o Sampaoli, diferente aí do senso comum, até a gente conversava isso, ele vai definindo um time base. Vai fazendo mudança, por conta de contusão e tal, contra troca eventual, mas o Flamengo vai se apresentando com um time base que vai ficando bem definido. O Flamengo nunca perdeu para um time argentino na condição de mandante na Copa Libertadores da América. Isso voltou a se repetir hoje contra o Racing, vitória por 2-1. José Manuel de Barros falando da partida do Pulgar, ganhando sequência e de novo sendo decisivo, tendo iniciativa, né? Ele tem a iniciativa que é muito importante para esse time do Flamengo, Zé. Sem dúvida alguma, Pedro. E não é esse jogo, né? Ele tá jogando bem em todas as partidas de algum tempo já. Depois que ele voltou de contusão, aliás, eu tenho a impressão que é ele que dá o equilíbrio ao meio-campo do Flamengo. O Flamengo tem melhorado, ainda é um time inconstante. Às vezes dentro do próprio jogo, como ocorreu hoje, de partida para partida, não é o mesmo Flamengo de um jogo para o outro, mas o Flamengo vem de 2 grandes vitórias contra Fluminense e Vasco da Gama, e hoje, se não fez um jogo brilhante, ganhou um jogo difícil no Maracanã, e você pode colocar também na conta do Eric Pulgar, que ele tem dado essa sustentação. E acho que com ele o próprio Thiago Maia voltou a melhorar, voltou a jogar razoavelmente bem, está melhorando ali no meio campo, né? O Gerson, ali um pouco mais à frente, né? Com ele em campo, o próprio Gerson ajuda os zagueiros. É uma das boas notícias recentes do Flamengo, Eric Pulgar.